Fala galera, aqui é o Guilherme. Como você já deve saber, as pirâmides do Egito são consideradas uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e entre essas 7 é a única que ainda existe atualmente e pode ser visitada. As pirâmides do Egito fazem com que todos que tenham a possibilidade de conhecê-las fiquem completamente fascinados, seja pela sua beleza, pela sua história ou até mesmo pelos mistérios que até hoje existem ali. E apesar dos avanços nos estudos sobre essas incríveis estruturas de pedras construídas há milhares de anos, ainda existem inúmeros enigmas arqueológicos à espera de serem decifrados. E seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Lugares que eu gostaria de ir, onde hoje eu vou te mostrar 8 curiosidades que você precisa saber sobre as pirâmides do Egito. Mas antes do vídeo começar, eu te peço por favor para que se inscreva aqui no nosso canal e ative todas as notificações, combinado? Afinal, o que são as pirâmides do Egito? As pirâmides, na verdade, não são nada mais nada menos do que túmulos de antigos faraós egípcios, ou seja, é onde os reis do Egito antigo eram enterrados após morrerem. Além deles, suas mulheres e seus familiares também eram enterrados em pirâmides. E só para termos ideia, uma das últimas pirâmides descobertas por arqueológicos foi em 2008, e ela teria sido construída há cerca de 4.300 anos atrás para abrigar os restos mortais da mãe do faraó Teti, que foi quem deu início à sexta dinastia do Antigo Egito. Mas a verdade é que nem sempre foi um consenso entre as pessoas e os pesquisadores que as pirâmides são túmulos. No século XVIII, por exemplo, muitos acreditavam que as pirâmides poderiam ter servido para outros fins, como refúgio ou armazenamento de alimentos e recursos. Mas essas teorias não vingaram e já foi comprovado que as pirâmides são gigantescos mausoléus, ou seja, são gigantes tumbas que serviam para assegurar a existência, a riqueza e o poder do faraó mesmo após a sua morte. Mas por que as pirâmides são assim? Mas afinal, por que construir túmulos nesses formatos gigantescos, maiores e mais trabalhados até mesmo do que muitos edifícios modernos? Primeiro, precisamos olhar para o formato das pirâmides. Afinal, seu formato é feito com um propósito: apontar para o céu. Ou seja, são estruturas que simbolizam a ascensão do céu. E o seu tamanho também tem a ver com isso. Afinal, quanto mais alta a pirâmide, mais próxima do céu ela tá. A grandiosidade e o luxo desses túmulos, ou seja, das pirâmides, varia conforme a importância política e religiosa das pessoas que seriam sepultadas ali dentro. O faraó, que normalmente é quem é sepultado nas pirâmides, além de ser a principal liderança política do Egito Antigo, era considerado filho de algum deus do panteão egípcio. Ou seja, na crença egípcia, os faraós eram filhos de deuses. E isso fez inclusive com que alguns faraós chegassem a ser tratados como deuses durante suas vidas. Portanto, podemos considerar que esses túmulos representavam todo o poder político e religioso que cada faraó possuía. Daí a grandiosidade e o luxo das grandes pirâmides. E além disso, há uma crença egípcia que o espírito permanecia vivo após a morte caso o corpo fosse preservado. E esse é justamente o principal motivo para eles praticarem a mumificação. Isso fez com que fossem construídos túmulos para durarem o maior tempo possível e para que nunca fossem violados. Ou seja, basicamente as pirâmides são refúgios feitos para resistirem à passagem do tempo e para evitar qualquer tentativa de saque. Afinal, como as pirâmides foram construídas? E esse é na verdade um dos maiores mistérios que as pirâmides ainda guardam. Afinal, não existe nenhum estudo ou teoria que comprove com 100% de certeza como essas enormes pirâmides foram construídas. A verdade é que quando o assunto é a construção das pirâmides, é impossível não entrar em alguma polêmica. Afinal, existem pessoas que até hoje acreditam que elas foram construídas por seres extraterrestres. Mas enfim, as descobertas arqueológicas mais recentes, feitas por cientistas da Universidade de Liverpool e do Instituto Francês de Arqueologia Oriental, dizem que espécies de trenós de madeira puxados por cordas eram utilizados no deslocamento dos pesados blocos de pedra. E esse sistema de transporte também contaria com o auxílio de cordas e troncos de madeira, além, é claro, de alavancas e um plano inclinado. Mas você saberia me dizer qual é o peso desses blocos de pedra? Na maior pirâmide de todas, a pirâmide de Quéops, localizada em Gizé, a pedra mais leve pesa cerca de 500 quilos e a mais pesada pesa nada mais nada menos do que 6 toneladas. Agora, se a gente parar para pensar que essas pirâmides foram construídas há mais de 4.000 anos atrás, quando não haviam caminhões nem guindastes, a gente até consegue compreender o porquê que muita gente acredita que essas construções foram feitas por extraterrestres. Ok, há 4.000 anos não havia tecnologia ou meios de transportes como existem hoje em dia, mas na época já havia um considerável conhecimento de arquitetura e matemática, o que aparentemente foi o suficiente para criar processos de extração dos blocos com muita mão de obra. Mas a questão
questão acima de tudo isso é como eles foram capazes de erguer uma pirâmide no meio do deserto. Segundo estudos, primeiro era necessário tornar o terreno plano, e eles faziam isso a partir da inundação do local escolhido através de um canal desviado do rio. Segundo, era preciso transportar as rochas das pedreiras para o lugar de construção da pirâmide, e é nesse processo que entra a importância do rio Nilo como via de transporte desses enormes blocos de pedra. Afinal, a carga era colocada em grandes embarcações de madeira que só conseguiam navegar nos períodos de cheia do rio Nilo, e depois as pedras eram transportadas por terra naqueles trenós de madeira que eu comentei com vocês. E para erguê-las a dezenas ou até mesmo centenas de metros de altura, a teoria mais aceitável é que os egípcios usavam um sistema de rampas, que era interna ou externa às pirâmides, mas que permitia com que as pedras fossem arrastadas. Mas também vale dizer que tudo isso são apenas suposições, já que não existe nada 100% certo sobre a construção dessas maravilhas egípcias. Afinal, qual é a mais antiga das pirâmides? A mais antiga de todas as pirâmides é a pirâmide do faraó Djoser, da terceira dinastia, que foi construída em volta do ano 2660 a.C., ou seja, há mais de 4.680 anos atrás. A pirâmide de Djoser tem 4 lados e escadas voltadas para o céu com enormes degraus, e ela tem uma altura total de aproximadamente 60 metros. As pirâmides foram ou não foram construídas por escravos? Nos dias de hoje, muita gente ainda se questiona sobre quem foram os verdadeiros construtores das pirâmides, e alguns até supõem que, caso realmente não tenham sido os extraterrestres, foram os escravos dos faraós egípcios. Mas a verdade é que a construção foi feita por camponeses que trabalhavam nas terras pertencentes aos faraós, que não eram exatamente escravos, mas sim empregados egípcios. E foram eles quem arrastaram e levantaram as pedras que construíram as grandes maravilhas do Egito Antigo. E era exatamente durante a época de cheia do rio Nilo que esses camponeses eram recrutados para executar as obras públicas, e entre essas obras da época estão as pirâmides. Então podemos concluir que não foi sobre ameaça ou violência que esses camponeses construíram as pirâmides, mas sim motivados pela fé e pela crença na divindade do seu soberano. E além disso, alguns estudos indicam que esses trabalhadores eram recompensados pelos seus esforços com mais comida, mais bebida, e também recebiam um tratamento médico para toda a família. Ou seja, podemos dizer que o serviço era feito em troca de um pagamento, e que esse pagamento era uma melhor qualidade de vida. Quantas pirâmides existem no Egito? A última pirâmide descoberta foi em 2008, e com ela são ao todo 123 pirâmides catalogadas, sendo que, na verdade, nem todas se encontram de pé ou em bom estado de conservação, como as famosas pirâmides de Gizé. Recentemente, agora em 2017, ao sul de Cairo, foram encontradas ruínas de uma pirâmide de aproximadamente 3.700 anos de idade, porém ela acabou sendo considerada mais como uma tentativa de construção de pirâmide do que uma pirâmide em si. Qual é a maior de todas as pirâmides? E a maior de todas as pirâmides é a pirâmide de Quéops, localizada na cidade de Gizé, a apenas 20 km de Cairo, que é a capital do Egito. Popularmente conhecida como a Grande Pirâmide de Gizé, esse túmulo foi construído por volta de 2584 anos antes de Cristo, ou seja, há mais de 4.600 anos atrás, e possui incríveis 145 metros de altura com 230 metros de largura. Podemos dizer que isso é o equivalente a um prédio de mais de 40 andares. É impressionante imaginar que tudo isso foi construído há tanto tempo atrás. E essa pirâmide, especificamente, possui aproximadamente 2,6 milhões de blocos, e ao lado dessa magnífica construção, há outras duas pirâmides que compõem a chamada Necrópole de Gizé, as pirâmides dos faraós Khefren e Miquerinos. A pirâmide do faraó Quéops é a mais antiga e a única das 7 maravilhas do mundo antigo que se encontra praticamente preservada até hoje. Porém, curiosamente, a múmia do faraó nunca foi encontrada. Por que a múmia do faraó Quéops não foi encontrada dentro da pirâmide? E esse é outro assunto que divide opiniões, afinal até hoje ninguém sabe dizer exatamente o porquê. E assim como o assunto de como realmente foram construídas as pirâmides, existem apenas hipóteses do porquê a múmia do faraó Quéops nunca ter sido encontrada dentro da sua própria pirâmide. A maior de todas as pirâmides foi, segundo estudos, construída para ser a última moradia do grande Quéops, o segundo faraó da quarta dinastia que reinou entre 2551 e 2528 a.C. E só de julgar pelo tamanho da pirâmide, já podemos dizer que esse faraó deve ter sido realmente muito importante, talvez até mesmo o mais importante de todo o Egito Antigo. Mas o fato é que a múmia do faraó Quéops nunca foi encontrada. Sua majestosa pirâmide foi encontrada vazia e nunca se soube do paradeiro do corpo do grande faraó. A hipótese mais conhecida, considerada e provavelmente a mais aceitável, é que a múmia de Quéops tenha sido roubada. Sim, isso mesmo, roubaram a múmia do faraó e todos os bens valiosos que eram colocados na câmara mortuária junto
junto ao seu corpo. Na verdade, a maioria das múmias não são encontradas juntas às suas tumbas, e esse é justamente o porquê a descoberta da tumba de Tutankhamon em 1922, contendo a múmia intacta do jovem faraó, ter sido uma descoberta importantíssima para todos os estudos arqueológicos. Mas voltando a falar sobre Quéops, ainda existe a possibilidade de que a múmia nunca esteve dentro da pirâmide. Uma das teorias que reforçam essa possibilidade é o fato de que a pirâmide ter sido encontrada muito bem protegida, com corredores bloqueados por lajes de pedras extremamente pesadas. E os defensores dessa hipótese sugerem que o corpo e todos os bens valiosos podem ter sido levados para outro lugar, justamente para despistar os possíveis ladrões. O fato é que até hoje ninguém sabe que outro lugar é esse, e esse continua sendo um mistério e uma curiosidade que vai acompanhar a história egípcia durante muitos anos. Mas e aí, você já teve vontade de conhecer as pirâmides do Egito? Já sabia de alguma dessas curiosidades que eu te falei? Deixa seu comentário aí embaixo. Ah, e também não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. Valeu e até a próxima!